A paz do Senhor, pessoal. Graças a Deus chegamos aqui ao ponto em que vamos tratar agora acerca da teocracia escatológica. Estamos visualizando então o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra, tá certo? Com o estabelecimento de uma justiça universal, tá certo? Com o estabelecimento de um governo que tem de fato a capacidade para dirigir a humanidade, tem autoridade para isso. E é governado por um ser incorruptível, tá certo? Um ser que já demonstrou ao longo de toda a história que esse sim quer o bem para a humanidade, que inclusive deu a sua própria vida como sacrifício para este bem, para alcançar este bem, e agora retornará, tendo vindo primeiro como um cordeiro que veio para o sacrifício, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, retornará agora como juiz, como Senhor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, implantando e instaurando o seu reino, do qual participaremos, no qual estaremos incluídos, para o qual trabalharemos e então, juntamente com o Senhor, estabelecer a vontade plena, perfeita, projeto perfeito de Deus sobre a terra. Então temos aí agora o estabelecimento do governo final de Deus sobre a humanidade. Já vimos aí o governo universal, manifesto aí por meio da criação de Deus e a direção dele sobre a história. Vimos a teocracia israelita, uma manifestação de Deus no governo humano, no tempo histórico, dando demonstrações já da sua direção, dando demonstrações já dos seus planos. E para o futuro agora visualizamos a teocracia escatológica conforme indicado aí nas páginas da Sagrada Escritura. Então temos aí o texto que diz: na conclusão da história, em cumprimento às profecias que desde o início apontavam para este momento. Então desde o referencial bíblico, de Antigo Testamento, temos aí Gênesis 3:15, um momento que já foi visualizado nas aulas anteriores, quando falamos acerca daquele movimento de criação, queda e restauração. Então temos aí o momento em que após a queda já é nos dada a promessa. Deus já nos comunica a promessa da restauração. Então Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, ele já provê a promessa para a restauração da humanidade logo após a situação em que ela entrou em colapso, a queda em função do seu pecado, em função da sua desobediência. Então temos aí referencial bíblico de Antigo Testamento, Gênesis 3:15, acerca da promessa de Deus. Temos também a profecia de Isaías 9:6, indicando aí a vinda, como Paulo gosta de dizer, na plenitude dos tempos, a vinda do Messias, que é a concatenação de todas as profecias ao longo de todo o Antigo Testamento, indicando sempre para o Senhor. Moisés, que fala acerca do profeta que virá, tá certo? Isaías, como a gente vai ler aí no seu texto, indicando aquele que nascerá de uma virgem. Zacarias, que fala daquele rei de paz, tá certo? Que virá montado em um jumento, como aconteceu na situação em que o Senhor é aclamado em Jerusalém. Hosana nas alturas, conforme proclamam, conforme recebem ele com esses ditos. Então temos aí as profecias do Antigo Testamento apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas. A promessa de Gênesis, a profecia em Isaías 9:6, indicando. Daniel também nos dá um quadro acerca de como será a vinda do Messias, como será a vinda do Senhor, qual impacto que isso terá sobre a história humana e como se dará o seu trabalho entre nós, como se dará a sua manifestação entre nós. Então essas profecias do Antigo Testamento apontam para o futuro esse concretizado no Novo Testamento, e hoje nós somos frutos dessas promessas, dessa concretização, e estamos aguardando por outras promessas que então se realizarão. Se até este momento essas promessas têm se realizado fielmente, têm se cumprido fielmente, não vemos motivo senão uma incredulidade crônica, senão uma ignorância abissal. Não vemos motivo, senão esses defeitos, para que nós creiamos de uma forma tranquila, de uma forma plena, no cumprimento dessas profecias que estão para o tempo do escatos, tá certo? Então a profecia escatológica, ela não é lançada ao léu. A profecia escatológica está fundamentada, tá certo? Com toda uma base textual de textos já plenamente realizados, cumpridos, profecias cumpridas. Tá ok? Então é como um iceberg.
sendo a ponta, né, que estamos observando aqui acima da margem, a profecia escatológica, mas ela é subsidiada por todo um corpo de profecias cumpridas que já estão dentro, né, estão incluídas aí dentro de todo o escopo da Sagrada Escritura, de todo a referência textual de Antigo e Novo Testamento. Tá, okay? Então temos todas essas bases aí sobre as quais apoiar a esperança escatológica. Temos aí Daniel 9, 24 a 27, né, também descrevendo acerca da visão da vinda do Messias. Então, nesta base de Antigo Testamento, temos aí, conforme o quadro acima, nós que cremos na inerrância e na divina inspiração, né, que o texto, a Sagrada Escritura é teopneustos, né, soprada por Deus. Nós que cremos na inerrância e na divina inspiração das Sagradas Escrituras, observamos em todo o seu desenvolvimento histórico a gradativa revelação de todo o plano divino de restauração da ordem na criação. Assim é que desde o Gênesis observamos a promessa do restaurador nas profecias, e nesta de modo exemplar vamos delinear, né, vamos visualizar a sua pessoa, o modo de sua manifestação em Daniel, uma visão do que devemos esperar para realizar-se no tempo escatológico, então apontando também para o futuro que está além da nossa época até, né? Por isso nunca é demais o esforço daqueles que se aprofundam no conhecimento da revelação da Escritura, para poderem fornecer à congregação, né, tornar-se então um referencial para os demais, né, tornar-se então um instrumento de esclarecimento, né, para todos os irmãos, para fornecer à congregação uma visão cada vez mais nítida dos planos de Deus e promover uma interação com o desenrolar deste plano. Quanto mais conhecimento das Escrituras, mais confiança. E quanto mais confiamos no Senhor, mais sólida se torna a nossa fé e mais presente se torna a nós o reino de Deus. Então é esse movimento que temos observado. Quanto mais você se aprofunda nas Sagradas Escrituras, e não somente isso, quando você estreita o laço de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que foi o inspirador das Sagradas Escrituras, você consegue então tornar isso muito vivo para você, porque não somente a leitura num plano acadêmico, a leitura do exegeta, a leitura daquele que pratica uma boa hermenêutica, tudo isso é importante, tudo isso é muito bom, mas é fundamental que você tenha a leitura daquele que se vê inspirado pela pessoa bendita do Santo Espírito de Deus, autor desses textos, e aquele que com certeza pode trazer revelações extraordinárias e tornar ele vivo, não somente a letra, mas implantar o Espírito, né, a intenção que promoveu o registro desses textos, dessas escrituras. Então nós podemos então ser avivados, né, ter nossa experiência com Deus renovada, ter nossa fé inflamada, né, por causa da interferência, por causa da inspiração do Espírito Santo de Deus nesse processo de conhecimento acerca dessas verdades. Quanto mais nos aprofundamos nelas e quanto mais elas estão claras, né, estão explícitas para nós, nós podemos então comunicar isso à congregação de modo geral, nós tornamos cada vez mais viva essa esperança, cada vez mais viva esta fé, e começamos quase que sentir, né, tocar este reino celestial, né, entrar pelas portas do reino celestial. Então a igreja, ela pode estar de uma forma, ela pode ser bastante avivada em relação a isso, né? Ela pode ser bastante, vamos dizer assim, animada em relação a essas promessas, ter essas promessas de uma forma bem clara na sua mente, no seu coração, viver, né, de acordo com essas promessas, caminhar para elas, ou pode legar isso, né, a simplesmente algum momento de estudo, algum grupo específico, né, alguma elite de conhecimento, e deixar o povo então à parte, alienado em relação a isso, vivendo a sua vida cotidiana e sem ter qualquer tipo de esperança em relação ao futuro. E infelizmente aqueles que se deixam levar por esse tipo de visão acabam caindo naquilo que Paulo alertou acerca daqueles que esperam em Cristo somente para esta vida,
acerca dos quais ele diz que são os mais miseráveis dos homens. Então é uma qualificação muito dura e muito difícil, e temos que tomar cuidado para não estarmos incluídos nela, e esperar em Cristo somente para esta vida. Deixar de aproveitar da parte de Cristo, da parte do Senhor, tantas promessas maravilhosas que estão indicando um futuro extraordinário. Deixar de estarmos prontos para a realização deste futuro, deixarmos de estar prontos para o momento culminante em que o Senhor dará início ao desenrolar dessas promessas. A qualquer momento a trombeta vai tocar, um povo será arrebatado e dar-se-á o início do cumprimento de todas essas promessas da parte de Cristo, que estão aí aguardando o momento da sua realização. A qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E o Senhor Jesus Cristo, irrompendo aí nas nuvens para buscar o seu povo e dar início à 70ª semana, tudo isso se desenvolverá numa rapidez extraordinária, porque esses tempos serão resumidos, e o reino de Cristo será implantado na terra, tal qual as promessas nos indicam. Então temos aí Gênesis 3,15, no início, da história humana, a promessa que não caiu por terra. E porém inimizade entre ti e a mulher, falando aí o Senhor, emitindo sentença acerca daquela serpente, que se deixou usar pelo diabo, e foi então um objeto por meio do qual ele interagiu com a mulher, se valeu deste ser para interagir com a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aí essa promessa que indica essa animosidade, mas indica também a vitória, quando a cabeça será ferida, quando o governo será destruído. O governo do mal será aniquilado e o governo de Cristo será plenamente implantado. A promessa. Acerca da profecia, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que veio nesses qualitativos e realizou em si mesmo todas as profecias e todas as promessas, e nos prometeu a sua vinda, nos prometeu voltar para nos buscar, nos levar para si, e depois voltar junto conosco para implantar o reino. E acerca das suas palavras disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio nas suas promessas, e eu estou aguardando pela fé o cumprimento de todas as promessas, literalmente. Daniel 9, 24 e 27 nos diz ainda: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Veja, 70 semanas no total, Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, a saída da ordem, alguns atribuem a Artaxerxes essa ordenança, mas desde Ciro temos aí os decretos para a libertação de diversos povos, dentre eles Israel. E aí temos uma sequência de governos, esses decretos sendo revalidados, E aí, como decreto ligado diretamente à reconstrução do templo, alguns indicam Artaxerxes, tá ok? Então temos aí o decreto para autorizando, a reconstrução do templo, tá ok? A reconstrução do templo e depois a reconstrução das muralhas também. 62 semanas, então haverá 7 semanas no primeiro momento, são semanas de anos, então semana aí tem o sentido de Shavuá, ou 7, grupos de 7, 7 setes, então 7 semanas de anos, tá ok? E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É isso que a história nos mostra. Os tempos angustiosos em que foram reedificados, mas onde houveram sucessivas invasões, dominações de povos estrangeiros,
tendo aí os persas, né, sendo sucedidos aí pelos macedônios ou gregos, né? O Império Macedônico vindo a cair. Houve aí grandes batalhas entre aqueles que repartiram o poderio do Império Macedônico, né, os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, sendo Ptolomeu e Seleuco diretamente relacionados às guerras em torno da Palestina, na qual estava o reino de Judá. Tá, ok? Então vemos aí no contexto das guerras dos Macabeus a libertação dos judeus dessas dominações terríveis, né, dos Ptolomeus e Seleucos, e a figura de Antíoco IV Epifanes como um verdadeiro anticristo, né, uma das figuras dos anticristos que surgiram ao longo da história e que de fato atentou terrivelmente, né, se voltou terrivelmente contra os judeus, mas Deus dando a eles então livramento e fazendo com que essa nação permanecesse existindo para a continuidade histórica vir o Messias. E depois das 62 semanas, temos aí 69 já, né? 7 semanas, 62 semanas, temos aí a 69ª semana, será cortado o Messias. Veja aí como essa declaração é tão clara, né? Tão objetiva. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Veja aí o retrato do ano 70 depois de Cristo e depois do ano 135, né, com a revolta de Bar Koba. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, e ele firmará a aliança. Aqui estamos nos voltando agora para a 70ª semana. Então, até aqui, ao final desse versículo anterior, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, é o que temos visto ao longo de todo o quadro da história. Até no ano 1948, quando Israel foi aprovado, né, que se cedessem terras a essa nação. Israel era apátrida, né? Então, se cedessem terra a esses judeus para que eles pudessem, então, aqueles que quisessem, ir para a sua terra natal, né? Ir para o seu território. Então, quando cederam terras a eles, era o protetorado britânico que estava na região. Então, cederam terras aos judeus, mas isso causou intensas batalhas ao ponto de Israel ter que combater 6 nações ao mesmo tempo. A guerra de Yom Kippur. Então, essas assolações estão se desenrolando ao longo da história. Agora, existe para o futuro algo que está reservado para a 70ª semana, conforme lerei aqui nesse versículo. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, lembrando-se das semanas de anos. E na metade da semana, 3 anos e meio. Então, desde o início da 70ª, percorrendo 3 anos e meio, que pode ser qualificado como um período da falsa paz. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício e oblação que só podem ser realizados no templo reconstruído, que até o momento não foi. Apesar de todo o poderio bélico, apesar de todo o poderio financeiro dos israelitas, apesar de estarem presentes na terra já desde 1948, ok? Mesmo assim, não foi reconstruído. Então temos aí um indicativo profético do tempo em que ele será. Os sacrifícios e as oblações serão restaurados, mas serão cortados ao meio da semana, depois de 3 anos e meio. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Cristo vai citar este aspecto da profecia de Daniel nas suas próprias palavras. Ele dirá que este é o sinal da vinda do anticristo e do fim dos tempos. Quando, ao passar estes eventos, Israel passará então a ser duramente perseguido durante 3 anos e meio. Isso porque esses tempos foram abreviados. Então, em vez de eles serem perseguidos ao longo dos 7 anos, eles serão perseguidos ao longo de 3 anos e meio, usando de todo o seu poderio, todas as suas forças para resistir ao assédio das nações vinculadas ao anticristo, sendo então o remanescente socorrido pela vinda gloriosa de Cristo na parúzia,
juntamente com a sua igreja glorificada, tá certo? Quando então interverão na batalha, Cristo destruirá essas nações, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e o anjo descerá para amarrar o diabo por 1000 anos. Os judeus então serão inseridos no reino de Cristo, a igreja reinará junto com Cristo, e aqueles mártires que foram fiéis ao Senhor e não aceitaram o sinal do 666, o sinal do governo da besta, serão então ressuscitados. Alguns acreditam que nessa ocasião também os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Outros entendem que os santos do Antigo Testamento, uma vez que todos estão salvos em Cristo, todos estão no mesmo paraíso, estão junto com o Senhor, participam também junto com a igreja na sua vinda. Tá ok? Então temos essas interpretações, elas não chegam a afetar tão seriamente, né? Não chegam a ser um problema doutrinário, mas temos algumas variações aí de interpretação. Então eu gosto de deixar disponível aí para você se colocar, né? Você se posicionar diante dela. Tá ok? Eu, como já disse, eu tenho o entendimento de que os santos do Antigo Testamento, uma vez que todos agora estão salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, e eles foram salvos não pelas obras, mas sim porque esperavam pelo Messias, e o Messias veio, e esta é a salvação deles, creio eu que eles estão todos inseridos num grande grupo da igreja de Cristo Jesus. Tá certo? Todos são igreja em Cristo Jesus. E eles virão então junto com a igreja. Então não vejo por que eles virem em outra ocasião. Mas temos aí então essas declarações. E o final que diz: e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, o juízo, o Armagedon. A punição de Cristo, né, sobre o assolador, sobre o anticristo e sobre aqueles que estão a ele associados. Poderemos enfim ver plenamente realizado tudo aquilo que não pôde até agora ser vivenciado em razão das graves deficiências do homem e sua má escolha. Mas no momento em que, após todo o período de espera, depois de virmos ser rejeitada a teocracia pelo povo de Israel, vimos aí uma manifestação já da teocracia divina, né? Através do povo de Israel, tendo então os israelitas falhado na parte do seu pacto, da sua aliança, que optou por ser governado à moda das demais nações, e depois de todo o período de anunciação pela boca dos profetas e finalmente pela de João Batista, né, que foi o precursor do Messias esperado, aquele que veio proclamar o reino de Deus e nos dar possibilidade de acesso ao mesmo, quando ele abriu as fronteiras, né? Conforme a parábola das bodas, né? Vá pelos valados, vá pelas esquinas, pelos becos, pelas ruas, e busque a todos, bons e maus, né? Sendo-lhes apenas exigido que adquiram, que aceitem, né? O que lhes está sendo fornecido, e que usem vestes de santidade, que se santifiquem para estar na presença do Senhor. Aquele que veio proclamar o reino de Deus e nos dá a possibilidade de acesso ao mesmo por meio de seu sacrifício vicário, angariando assim muitos súditos que, passados esses eventos, se incumbiram de dar continuidade à proclamação do reino que viria, para que estivessem atentos aqueles que creem e querem ser participantes do ato de sua instalação entre nós. Enfim, a sua instauração entre nós, né? Enfim, cumprido aquilo que Paulo nos explicou acerca do soar da trombeta e da transformação de nossos corpos, bem como a ressurreição e simultânea transformação dos que dormiam no pó da terra. Temos aí o cumprimento de todas essas promessas, o cumprimento dessas profecias, o cumprimento dessa pregação de Paulo, né, esse esclarecimento que nos dá através das suas epístolas, a conclusão da história. Né, todas as profecias já cumpridas, já realizadas, apontam para esta profecia suprema da realização do governo de Cristo entre nós. Nós cremos, nós esperamos e nós queremos participar deste governo. Nas páginas do Novo Testamento, então, temos, juntamente com essas profecias do Antigo Testamento, o cumprimento de muitas delas, o esclarecimento, né, e a indicação para profecias que virão. Então temos aí o Novo Testamento, Mateus 1, 21 a 23 acerca do cumprimento das promessas acerca do Messias, 1 Coríntios 15, 52, Paulo e o desenvolvimento desta explicação, desse esclarecimento, né, quando Paulo nos abre os olhos para a maneira como isso se dará, a maneira como isso se realizará, tá ok? Apocalipse 20, verso 4, né, a seguir,
a realização do milênio, o milênio tão esperado, o reino de Cristo tão aguardado, quando o milênio então se realizará da maneira como o Senhor tem declarado por meio do seu apóstolo. Cremos na literalidade desta profecia. Novo Testamento. Toda vez que temos um Novo Testamento aberto em nossas mãos, deveríamos nos ajoelhar e efusivamente glorificar e magnificar o poderoso e maravilhoso nome do Senhor, por nos alcançar com tão impensável privilégio. Você tem em suas mãos um privilégio extraordinário. Você tem um testamento, né? Você tem a garantia da parte de Deus da realização das suas promessas. Está com você, está nas suas mãos. O pacto e a aliança com o Senhor lhe é possibilitado por meio de Cristo Jesus. Você não tem qualquer dificuldade em entrar nesse pacto, nessa aliança. Apenas você tem que levar isto muito a sério. E você tem que ser obediente à palavra de Deus, né? E aceitar, receber em si aquilo que Cristo exige. As exigências de santificação e de exclusividade para Ele. Ele tem que ser o seu único e suficiente Salvador. E você tem que andar com Ele num estreito laço de comunhão. Tá certo? Quando ele fala acerca da videira e daqueles que estão ligados a Ele e que tem que produzir frutos. Então, uma vez que você está ligado, temos que observar em você a produção dos frutos do Espírito, como Paulo indica lá em Gálatas, né? Então, os frutos do Espírito são um sintoma de que você está vivendo numa comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. É fundamental, é mais importante do que os dons, os frutos. O fruto do Espírito. Pois mais seguro do que o herdeiro de uma gigantesca herança, que tem em suas mãos o testamento que lhe transfere todos os bens do falecido, somos aqueles que, ao abrir e folhear as páginas desse documento, estamos na verdade manuseando o testamento que nos insere como herdeiros plenos de todos os bens divinos. Somos por Cristo, aquele que por nós morreu e ressuscitou, inseridos na realidade celestial, não como escravos ou servos, ainda que essa condição já fosse a nossa extremamente benéfica. Mas mais do que isso, somos tratados como filhos e herdeiros legítimos. E é nas páginas do Novo Testamento que Cristo firmou no seu sangue, que lemos de que modo que as profecias e visões veterotestamentárias devem ser plenamente compreendidas a partir de seu desenvolvimento no Novo Testamento, incluindo o ato divino em Cristo Jesus, que faz de nós participantes de todas as promessas. Então Cristo nos forneceu, Cristo nos legou esta herança, a participação em todas as promessas, a participação em todo esse tesouro celestial que nos será então entregues e que poderemos então vivenciar de uma forma literal no milênio, o reino de Cristo na terra e nós participantes deste reino. Então temos aí Mateus 1, 21 e 23 acerca do cumprimento daquelas profecias acerca de Cristo Jesus: e dará à luz um filho, e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá. E o autor, ele emprega aí a palavra grega partenos, tá certo? Que ele usa como tradução do almar do Antigo Testamento para a virgem, não apenas no sentido de ser uma moça jovem, mas de ser sim uma moça virgem, uma moça que não teve relações sexuais, e com isso a sua concepção é um ato de Deus, é um ato milagroso, é um ato no qual o Senhor gerou em seu ventre este homem, que não é fruto do sangue, né, não é fruto da vontade, né, do homem, não é fruto da intervenção do pecado, mas é fruto da criação original de Deus, tal qual o primeiro Adão, este o segundo Adão, criado no ventre, gerado aí no ventre de Maria. Tá, ok? Então temos aí o Jesus humano plenamente ligado ao Jesus divino, tá certo? Por meio do processo da união hipostática, tá? A união hipostática. Então temos aí o 100% Jesus, o 100% Deus, o 100% homem ligados, constituindo uma pessoa só, não duas pessoas. Jesus não era bipolar, tá? É uma pessoa só, mas com essas duas naturezas plenamente unidas, tá certo? Dentro dessa mesma pessoa, a união hipostática, tá certo? Jesus gerado no ventre de Maria, tá certo? A partir da intervenção divina. Conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, cumprimento das profecias
veterotestamentários acerca do Messias. 1 de Coríntios 15, 52, apóstolo Paulo dá aqui acerca do desenvolvimento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, tá certo? Num átomos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O momento culminante, onde dar-se-á o início do desenvolvimento do escatos, tá certo? Onde Deus trará o escatos, Deus encerrará a história humana e dará início ao tempo escatológico, quando então a 70ª